Olá, vamos para a nossa aula de capsulite adesiva. Essa aula aqui vai ser bem, digamos, direta, tá? Que eu vou falar aqui sobre os conceitos sobre capsulite adesiva. O que que eu falo para você? Nesse curso aqui, a gente tem um grande repertório de exercícios. E aí, a ideia é que você entenda o conceito que eu vou falar aqui e aplique os conceitos dessa aula na prática, né? Na prática tem muitos exercícios que você vai ver tanto para manguito como para mobilidade torácica. Então, capsulite, como tem algumas características importantes que eu vou falar aqui, você usa o que eu vou falar aqui para aplicar na capsulite, beleza? Bom, e obviamente que a gente vai usar a minha metodologia, mas antes é importante entender o que é a capsulite adesiva, né? Informações importantes. Acontece de 2 a 3% da população, é predominantemente em mulheres, no membro não dominante, e há uma inflamação da cápsula articular, e a principal informação aqui, sem causa aparente. Eu vou falar um pouco sobre as diferenças, né? Mas quando você entende que não tem causa aparente, ou seja, a origem da capsulite, apesar de ter alguns fatores de riscos, ela não é igual, por exemplo, do manguito, que a origem é um movimento repetitivo, um esporte, uma fraqueza, uma falta de mobilidade em certas regiões, um tensionamento em algumas musculaturas, tanto que uma das diferenças que você vai ver, que eu vou falar lá na frente, é se você encontrar tensões em musculatura do trapézio, peitoral menor, não é capsulite, é alguma outra lesão que não capsulite, porque a capsulite ela não causa essas tensões musculares, ela só vai causar o enrijecimento da cápsula articular, tá bom? Vou seguir aqui. Então, quais são os fatores de risco? Então, se você, uma mulher, 45 anos a 50, 60, até uns 60, com diabetes, problema de tireoide, já teve alguma vez, já fez algum tipo de procedimento cirúrgico, ela é uma candidata, né, se ela tem as características que a gente vai falar daqui a pouco, a ser uma mulher com capsulite adesiva, ok? Então, é importante de você entender quando, quando você vai atender alguém, quando você encontra esse tipo de característica, você fala assim, opa, pode ser confundida com uma tendinite? Obviamente, pode ser tendinite com pode ser confundido com uma bursite? Pode ser sim. Mas essas características, e principalmente sem aquela causa prévia, que é o movimento repetitivo, que é o começo vai insidioso, né, que vai começando a doer, né, algumas amplitudes de movimento que a gente vai falar daqui a pouco, aí você já inclina para a capsulite adesiva. Mas é importante lembrar que a capsulite adesiva ela tem um curso natural. Independente do que você faça, a pessoa vai passar por esse curso natural. O nosso papel, como profissional do movimento, é diminuir o impacto da capsulite adesiva na vida da pessoa. Diminuir o impacto da dor, diminuir o impacto da falta de mobilidade, diminuir o impacto de tudo que acontece quando a pessoa tem a capsulite. Tudo bem? Maravilha. Então, quais são as causas associadas? Que aí não é fator de risco, né? São as causas associadas. Qual a diferença? Fator de risco, a pessoa, por exemplo, uma pessoa diabética, uma pessoa que tem problema de tireoide, ela tem uma tendência a ter capsulite, é uma pessoa que chega para você com dor. Agora, causa associada é que o câncer de mama pode gerar a capsulite. Por quê? Por causa da cirurgia, né? Câncer de mama, principalmente mulheres que fazem cirurgia. Beleza? E cirurgia de prótese de mama estética também. Maravilha.
Agora, o histórico da doença, né? Em 1872, já, já começava-se a falar sobre isso, mas não era chamado de capsulite. Falava que é uma periartrite escapulohumeral, escapulohumeral e rigidez do ombro com sua consequência. Então, falava que era periartrite escapulohumeral. Coldman, que é um ótimo autor aí sobre ombro, em 1934, ele denomina essa doença como ombro congelado. E vocês vão entender a diferença de ombro congelado, que, por exemplo, uma tendinite pode gerar um ombro congelado, uma bursite pode gerar um ombro congelado, como a capsulite também. Mas o ombro congelado da capsulite é mais característico desse congelamento, ok? Ok? O Neyvesier, 1945, espessamento e retração da cápsula. Então, pela primeira vez, em 1945, esse problema foi chamado de capsulite adesiva. O Steinbroker, em 1947, correlaciona a capsulite adesiva a uma disfunção do mecanismo reflexo neurovascular. Então, esse é o histórico, mas como curiosidade para você entender, ok? Qual a diferença do ombro congelado e capsulite adesiva? O ombro congelado, a perda do movimento é por causa da dor. Na capsulite, não. Como assim, Kenner? O ombro congelado, na capsulite, a dor ela está diminuindo já. E quais são os primeiros movimentos que perde? Primeiro a rotação externa, depois é a abdução, depois é a rotação interna. Então, se o seu aluno tem essa evolução de perda de movimento, significa que tem uma chance de ser capsulite adesiva, tá? A pessoa tem medo de se movimentar, a recuperação é mais rápida, e a pessoa tem dores musculares, lembra que eu falei? Já na capsulite adesiva não é normal a dor muscular. Pode até ser que tenha, mas não é a característica, tá? Então, e na capsulite adesiva também tem a rigidez do movimento passivo. Você não consegue movimentar o braço, mesmo passivamente. O... Já o problema de... Eu tô ligando um negócio aqui. Já o problema de... Quando o ombro congelado é referente a uma tendinite, mesmo que a pessoa sinta dor, você consegue movimentar o braço dela. Ela pode até ser que sinta dor, mas você consegue movimentar o corpo dela, ok? Ou o ombro dela, perdão. Mesmo que ela sinta dor. Já na capsulite adesiva, não. Há uma rigidez mesmo no movimento passivo, ok? Tá bom. Ah, lembra? Capsulite adesiva tem um curso natural que você precisa respeitar. E esse curso natural é composto por essas 4 fases aqui. A fase álgica, que é nos primeiros 3 meses, é uma fase que dói bastante. Perdão, essa fase álgica não é a que dói bastante. A que dói bastante é aqui, ó, do 3º ao 9º mês, tá? É hiperálgica. Aqui ainda não há o congelamento, não está congelado, ele está começando a congelar, tá? Obviamente, esse tempo pode ser menor ou ser maior, mas é mais ou menos em torno disso aqui, tá bom? O ombro congelado vai dos 9 aos 15 meses, e dos 15 aos 24 meses, nossa, querido, 2 anos, é o curso natural da doença, porém pode ser 1 ano também, né? Que é o curso natural da doença. Obviamente, eu acredito muito que com a fisioterapia, com o movimento, né? Com o tratamento, os sintomas, as complicações, o impacto, ele é reduzido, certo? O importante é sempre manter a funcionalidade, tá bom? Então vamos lá. Na fase álgica, o início é insidioso, há limitação da rotação externa, dor na amplitude máxima de movimento e há distúrbios do sono. Na fase hiperálgica, de 3 a 9 meses. Tá?
Há uma evolução da inflamação inflamação da sinovite, a dor noturna, aqui há bastante dor, ok? E aqui já há a perda da rotação externa, da abdução, da rotação interna, perdão, com rigidez, mas ainda na parte ativa. Aqui, opa, do nono ao 15º mês, a inflamação começa a melhorar, ou seja, a dor alivia, porém tem mais fibrose e há uma rigidez passiva. Aqui, galera, não vai nem que se queira movimentar, tá? Cápsula enrijece mesmo, por causa da fibrose. E depois disso, a fase do descongelamento, que aí é o retorno à normalidade, tá? Que é dos 15 ao 24º mês. E pode ser menor, obviamente. Quais são as características radiológicas? Há o espessamento do intervalo dos rotadores, espessamento coracomeral. Eu não vou falar muito aqui, porque eu não tenho as imagens aqui, até tem na internet, mas não é muito visível, né? Mas quando a pessoa chega ali com esse diagnóstico, com a imagem lá do médico, ela foi no médico, é bem claro isso, tá? E você consegue analisar bem, muito bem desenhado, tá? Diagnóstico diferencial. Então, olha lá, de 40 a 65 anos, perda gradual do movimento. Lembra a ordem? Rotação externa, abdução e rotação interna. Dor para dormir, limitação, rigidez ao se vestir, diminuição de amplitude de movimento em todos os movimentos, principalmente se for na fase final. Dor no final da ADM passiva, restrição do movimento final. E se tiver numa fase já de congelado, restrição na ADM passiva. Passiva. Ok? Avaliação funcional. A gente tem esses questionários aqui, ó, que tá. Se não tiver disponível, enquanto você estiver vendo esse vídeo, não acredito que já vai estar. Já vai estar disponível esses questionários aqui para vocês na plataforma com material de apoio, tá? Uma avaliação da atividade diária e a avaliação da ADM, tá? Isso aqui, ó, a avaliação da ADM, ele vai te dar um caminho muito importante na, na hora de você, na hora de você diferenciar, tá? Então, qual que é a metodologia de tratamento? Qual que é a metodologia de tratamento? Você pode associar com anti-inflamatórios, corticoides, principalmente para reduzir a dor. A educação em dor. O que é educação em dor? Você sentar com o aluno e mostrar para ele, olha, a evolução da capsulite funciona assim, nosso papel é esse aqui e eu conto com a sua colaboração, tá bom? A parte da terapia manual, então, como eu falei nesse curso aqui, tem uma área só de terapia manual. Movimentos funcionais, principalmente de mobilidade. Então, busca os exercícios que você tem aqui nesse curso, bem específicos de mobilidade. Exercícios específicos. Exercícios de lição de casa. Quando você está vendo esse vídeo aqui, eu não sei se ainda foi para o ar, mas a gente tem uma sequência de exercícios de ombro para casa, tá? Que a gente vai colocar aqui para vocês, ou pode ser que já esteja aqui, tá? E evitar a agudização, porque é bem dolorido nessa fase, tá bom? Níveis de progressão da dor, tá? Níveis altos, de 7 a 10. A pessoa fala, de 0 a 10, quanto que dói? Se ela falar 8, é um nível alto durante a noite.
níveis altos de incapacidade funcional, ou seja, a pessoa não consegue fazer as coisas normais, como se vestir, se limpar, né? Coisa do tipo. Dor antes da amplitude final de movimento e dor ativa menor do que a passiva devido à dor. Perdão. ADM, amplitude de movimento menor que a passiva por causa da dor, tá? Se for níveis moderados de dor, dor constante durante a noite e ao repouso. Moderada incapacidade funcional, ou seja, a pessoa já consegue fazer algumas coisas ali. E dor no final da ADM. ADM ativa, próxima da ADM passiva. E baixos níveis de dor seria de 1 a 3. Sem dor durante a noite ao repouso, mínima incapacidade, ou seja, a pessoa consegue fazer tudo normal. E a dor só no finalzinho da ADM, tá? E a ADM ativa está igual à passiva. É importante você correlacionar com isso aqui, ó, tá? Os dois gráficos, as duas tabelas estão correlacionadas, tá? Então, se a pessoa tem altos níveis de dor, o que que você faz? Calor, educação do paciente, posições de conforto, adaptação. É importante ter exercícios ativos, tá? Pode ser exercícios mesmo que distantes da região do ombro, mas tem que existir. Mobilização articular, ajustes na mobilização ativa e passiva, exercício de ADM com mínimo de dor. Eu falo sem dor não dá, né? O mínimo de dor. No nível moderado, usa calor. Eu não uso eletroestimulação, mas se você domina, você pode usar. A educação do paciente em dor, ela sempre tem que existir, tá? A mobilização articular, ela já pode aumentar, mas evitar agudizar. Alongamentos, reeducação neuromuscular, ganho de mobilidade ativa, exercícios de mobilidade. Então, ó, o que que você vai fazer aqui, ó? Lá na aula de mobilidade escapular, atividade escapular, olha aquelas aulas lá que é aí que você vai trabalhar, tá? E o baixo nível, galera, aí é porrada. É mandar bala, alongamento, mobilidade torácica, exercício para o manguito, força de core, força de dorsal, enfim, tudo isso, tudo, 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 tudo você vai fazer, mas volta com tudo. Sabe por quê? O que acontece? A galera fica com medo. Ah, mas será que não vai piorar? Não, porque ele tem um curso natural. Quando tá baixando o nível de dor, significa que você tem que evitar agudizar, tá? Mas você tem que entender que a pessoa precisa diminuir os impactos. Vencer a dor é respeitar a dor. Perdão, respeitar a dor é você enfrentar a dor e não ficar com medo. Por isso que é importante você olhar lá o repertório de exercício, ver o que você pode aplicar, é, ver o que você pode aplicar e ajustar de acordo com o aluno, de acordo com o paciente, com os números de repetições, né? O que que você pode entender? Ah, deixa eu desenhar aqui para você entender, tá? Vamos lá. Número de séries, de 1 a 3 séries. Número de repetições, de 8 a 15 repetições. Intervalo de descanso, 30 segundos de descanso. Agora, quanto maior o nível de complexidade, ó, se for um baixo nível de complexidade, vou colocar NC, tá? O que que você pode fazer? Você pode aumentar o número de repetições e aumentar as séries. Se for um alto nível de complexidade,
que você faz? Menos número de repetições, menos séries e o intervalo de descanso maior. Mas, Kenner, o que é nível de complexidade? São várias coisas. Pode ser carga, pode ser, que mais? Pode ser carga, pode ser amplitude, pode ser estabilidade, pode ser nível de execução. Então, pode ser várias coisas que você vai, tá, fazendo essa variação. Então, o nível de complexidade, aqui número de repetições e séries. Quanto maior, esse aqui melhor. Mas, Kenner, e conforme a pessoa for avançando, aí essa curva ela vai igualando. Entende isso? Então, ó, nível de complexidade. Número de séries, repetições aqui. Se eu tenho muita, o nível de complexidade tem que ser baixo. Depois eu vou fazendo isso, tá? Mas só que chega uma hora que mesmo nível de complexidade alta, eu posso, essa curva ela vai fazendo assim. Por quê? Porque a pessoa já está recuperada, então ela consegue fazer mesmo que nível de complexidade alta, um grande número de repetições, séries, execuções e tudo mais. Fechou? Galera, agora, ó, pegar o repertório de exercício e mandar bala, tá bom? É isso aí, até o próximo vídeo, até a próxima aula, tamo junto, valeu, um beijo.